Galera, antes de iniciar nosso vídeo, gostaria de agradecer os apoiadores do canal. Obrigado, galera, por confiar no nosso trabalho. Quero dizer também que os membros têm acesso antecipado aos vídeos. Essa foi uma forma de agradecer a vocês, galera, por confiar no nosso trabalho. Obrigado a todos vocês novamente e vamos para o vídeo. No capítulo anterior, furioso Su Sheng grita liberando um forte poder. Então ele diz que não irá perder, pois o primeiro lugar será dele. Então em seguida Su Sheng recebe outro poderoso ataque do Mago Esqueleto de Lin Moyu, intensificando ainda mais o dano que ele havia recebido. Então uma grande fumaça para pelo ar, mas após ela dissipar, Su Sheng aparece ainda de pé. Então ele fala que Lin Moyu foi capaz de forçá-lo a usar sua armadura da luz sagrada, e ele diz para Lin Moyu que ele deve se sentir orgulhoso por ter sido o primeiro a vê-la. Os figurantes na plateia ficam sem acreditar, comentando que Lin Moyu conseguiu invocar agora 4 esqueletos elementais diferentes. Então eles comentam que essa também era a primeira vez que ele invocava 4 esqueletos assim. E eles falam que Lin Moyu desde o início estava escondendo todo o seu poder. Em seguida os figurantes se perguntam se Su Sheng irá conseguir resistir a vários danos elementais diferentes. E Su Sheng, ao ver sua armadura começar a se rachar, o deixa sem entender como isso era possível. Então de repente toda ela se esfarela em pedacinhos, fazendo com que Su Sheng agora receba o ataque direto dos magos esqueletos, fazendo-o cair desacordado. Em outro local, Deus Bai, Meng e Ning estavam assistindo a luta pelo telão. Então Ning diz que aquele pirralho do Lin Moyu tinha vencido, e Meng diz que agora eles verão quantas cobras venenosas morderão a isca deles. Mas Ning, ao ver e agarrada com Lin Moyu animada falando que eles tinham vencido, deixa o velho Ning furioso mandando Lin Moyu se afastar da neta dele, pois senão ele irá capá-lo. E comenta que tem algo estranho saindo da bolsa de moedas de ouro, pois tem uma aura de energia escura saindo dela. Então ela diz que isso era semelhante à aura que eles tinham visto no abismo. Então Lin Mohan, ao pegar no saco do velho, a energia começa a envolver a mão de Lin Mohan, deixando-o ir assustada, comentando que aquela energia escura estava agora no pulso da irmã de Lin Moyu. Mais tarde naquela mesma noite, uma grande tempestade atinge a cidade, criando grandes ondas com numerosos raios, deixando os figurantes assustados e perguntando que coisa era essa. E eles falam que se isso for algum tipo de habilidade, só poderia ser de um profissional com a profissão lendária. De repente no céu, vários figurantes do Capirosca aparecem. E Lin Moyu, ao avistá-lo, comenta que são todos profissionais acima do nível 70. Mas de repente o líder dos Capirosca ouve uma voz dizendo que ele acha que não, pois ele estava vivendo muito bem. E em seguida ele avista Deus Bai, e Deus Bai fala para o líder dos Capirosca que parece que ele tinha antecipado sua chegada, e ele pergunta se não era mesmo chamando de membro do Conselho Chuvei. Deus Bai fala para a demônia que ele já estava aqui, e ela não deve ficar com vergonha, pois ele irá ser encarregado de que ela pague o preço por causar problemas ao Império de Shenxia. E então ela fala que parecia que o Senhor dos Baia estava muito confiante, mas era uma vergonha que essa rainha demônio não estava planejando ficar, pois ela só tinha vindo para eliminar aqueles gênios do Império de Shenxia e logo em seguida iria embora. Mas ela disse que já que Deus Bai tinha tanta confiança assim para enfrentar uma rainha demônio, ela tem um presentinho para ele. Em seguida no céu aparece uma grande chama e logo aparece um demônio. Então ela disse que esse era o presentinho para ele, já que ele estava tão confiante. Mas de repente Ning aparece furioso, dizendo que essa criatura era o rei demônio da chama. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Após Ning aparecer, a demônia fala que como será um contra um, a luta será mais justa. Então ela diz que seria fácil demais para eles derrotarem Deus Bai sozinho. De repente uma barreira que envolvia a cidade começa a se quebrar ao ser atingida por uma forte luz, deixando os demônios sem entender o que havia acontecido. E de repente um clarão aparece eliminando vários demônios do abismo. E em seguida Su Sheng aparece comentando que ele não tinha perdido a competição por sua causa, pois tinha sido porque Lin Moyu era um cara extremamente poderoso. Então os membros do Capirosca, ao verem Su Sheng, rapidamente partem para cima dele, e a demônia diz para ele que era perda de tempo resistir, pois os Capirosca irá comê-lo vivo. Mas ela diz que no entanto ela acha tão fofo ver uma tentativa desesperada de sobreviver antes da morte, e que o sangue e a carne dos prodígios são os mais deliciosos, e que ela mal pode esperá-lo para levá-los para o abismo para que ela possa comer todos eles. E se lambendo, ela diz que irá devorar cada pedacinho um pouco a pouco todos os dias. Mas Deus Bai diz para ela que todos os gênios sempre exercem um propósito, e em seguida a barreira que cobria a cidade é restabelecida, mas logo ela é quebrada novamente, e uma torre que é segurada por correntes aparece. Então Deus Bai fala que essa é a estrutura da torre de Shenxia. A demônia desesperada comenta que Meng também estava aqui, então ela fala que eles foram enganados, e a torre começa a liberar um forte poder e em seguida um grande brilho sai dela, fazendo com que aquela barreira desapareça juntamente com inúmeros demônios do abismo. Moyu, ao ver aquele poder, ele comenta que esse era o Lord Meng e parecia que ele estava usando o poder da torre de Shenxia, e a demônia pergunta a Deus Bai o que eles fizeram, mas em seguida Deus Bai começa a liberar um forte poder, e Deus Bai é um soberano dos punhos divinos.
Então em seguida ele ataca a demônia com sua habilidade Punho da Destruição Celeste. Mas a demônia rapidamente desvia do ataque dele. E Ning, ao ver Deus vai entrando em ação, ele também usa sua habilidade Flamejante, atacando o Rei Demônio das Chamas ou acertando em cheio. Então de repente um grupo de profissionais de Shenxi é teleportado e o líder deles ordena para todos atacarem. Então ele diz que a morte será o fim para aqueles que ousaram atacar o Império de Shenxi. A demônia, ao ver aquele grupo de profissionais, comenta que ela havia caído em uma armadilha, pois parecia que Shenxi tinha preparado uma emboscada para eles, pois era impossível a verdadeira torre aparecer assim. E que além dessa barreira que ela havia criado quebrou com facilidade, pois era como se ele já soubesse o que eles iriam fazer. Então a demônia comenta que eles irão perder se as coisas continuar desse jeito, mas em seguida o Rei Demônio das Chamas corre para detrás dela e ela diz que corre um grande risco de morrer e que desse jeito ninguém irá escapar. De repente a demônia vê um ataque vindo em sua direção. Ela morde rapidamente sua mão e diz que usará o sangue dela como sacrifício para abrir um portal para o abismo, pois ela não esperava que o velho Meng também aparecesse e que isso tinha atrapalhado os planos dela. De repente o portal para o abismo aparece, mas ela estava prestes a ser atingida pelo ataque de Meng. Então o Rei Demônio lança seu ataque para impedir que eles sejam atingidos pelo ataque dele. E sorrindo, a demônia fala que será uma cidade humana, e ela diz que se ele decidir lutar contra ela desse jeito, vários humanos irão morrer com seus ataques, deixando o Deus Bai e Ning pensativo sobre isso. Então Meng, ao pensar um pouco, ele responde que ela irá morrer na próxima vez que ele a encontrar. Em seguida, a demônia e o Rei Demônio, juntamente com alguns membros do Capirosco, desaparecem. E momentos depois, no espaço de batalha, Meng aparece para os profissionais e diz para eles que a competição individual irá começar agora. E Lin Muyu pensa que mesmo já sabendo que Deus Bai e os outros fariam alguma coisa, isso estava fora de suas expectativas, pois o Lord Meng transformou o ataque surpresa dos demônios na competição individual. Em seguida, Meng fala para eles que os profissionais no nível 20 a 29 enfrentarão um monstro do abismo no nível 32 e demônio do abismo no nível 35, e que há um total de 7.520 deles, e que cada monstro do abismo fornecerá 1 ponto, e os demônios darão 100 pontos. E há duas regras nessa competição. A primeira regra é que eles precisam sobreviver, e a segunda regra é que eles precisam conseguir a maior quantidade de pontos para ser coroado como campeão. O Shang, animado, diz para Lin Muyu que ele desejava competir com ele novamente. Então ele fala que dessa vez certamente ele ganhará, pois ele acredita que Lin Muyu não era mais eficiente do que ele matar demônios, pois ele era um mago da luz sagrada. Então Lin Muyu diz que espera que Su Sheng consiga eliminar pelo menos alguns demônios quando ele começar a matá-los. Em seguida é anunciado que a competição começou, e vários demônios partem para cima dos profissionais, e Su Sheng rapidamente ativa sua habilidade de luz sagrada, criando um escudo de luz. Após o demônio ser atingido por ela, eles são eliminados imediatamente. Animado, ele comenta que eliminou centenas de monstros do abismo de uma única vez. Então ele diz que mais algumas ondas de monstros ninguém será capaz de competir com ele. Mas em seguida ele vê Lin Muyu levantando a mão, e Su Sheng se pergunta se Lin Muyu não vai invocar seus esqueletos. Então ele pergunta se Lin Muyu havia desistido ao ver sua habilidade. Mas logo Lin Muyu agradece a Su Sheng por ter preparado os corpos para ele. Então uma grande explosão acontece, deixando Su Sheng sem entender de onde surgiu aquela explosão, ou fazendo se perguntar o que foi isso. Então em seguida vários corpos de demônio começam a explodir sequencialmente, fazendo se perguntar de quem era esse imenso poder. Então ele comenta que ele era mais forte do que sua luz sagrada. Em seguida Su Sheng se pergunta quem foi que fez isso, mas ao olhar para Lin Muyu ele percebe que era Lin Muyu que estava conjurando aquela magia poderosa, o deixando sem acreditar. Então os figurantes comentam que esse garoto não era apenas um mero invocador, pois ele também era um mago capaz de conjurar poderosos ataques. Então os figurantes falam que pelo visto Lin Muyu não tinha utilizado todo o seu poder na competição de equipe. E em seguida mais explosão acontece, e Lin Muyu comenta que ele já tinha eliminado quase todos os monstros do abismo, e que tinha sobrado apenas os demônios do abismo. Os figurantes comentam que apesar de Lin Muyu ter eliminado quase todos os monstros, ainda restavam os demônios. Eles concedem 100 vezes mais pontos do que os monstros normais. Então os figurantes comentam que sendo assim eles ainda têm uma chance de vencer. O Shang, ao ouvir isso, ele comenta que era verdade, pois como ainda restavam os demônios do abismo, basta que ele consiga matar o suficiente para que ele consiga se tornar o vencedor. Então rapidamente o Shang ativa sua armadura de luz sagrada, mas logo ele percebe algo estranho, pois parecia que algo estava surgindo atrás dele, e ao olhar Su Sheng vê que Lin Muyu tinha invocado o chefe de uma dungeon, o guardião do posto avançado. O guardião avança em uma velocidade incrível para cima dos demônios, juntamente com a maldição da lentidão de Lin Muyu, que prendia os demônios, facilitando ainda mais os ataques do guardião do posto avançado. Os figurantes ficam sem acreditar, se perguntando se aquela criatura era o guardião do posto avançado. Então ele se pergunta se ele também era um dos esqueletos de Lin Muyu, os fazendo se perguntar o que mais esse cara estava escondendo, pois se ele tivesse invocado essa coisa desde o início da competição, ele já teria sido campeão. O Shang fica paralisado ao ver aquela criatura,
Então ele comenta que essa classe de Limoyu era cheatada. Então ele se pergunta onde Limoyu tinha conseguido esse hack, pois ele quer um também. O figurante sorrindo comenta que quem imaginaria que Xuxeng falaria uma coisa dessa. Agora ele sabe a sensação de que Limoyu é o verdadeiro chefão. E enquanto o guardião do posto avançado elimina os demônios, Limoyu recebe pontos de mérito militar, fazendo com que sua patente suba para segundo tenente de 3 estrelas, deixando os figurantes incrédulos. E eles comentam que a insígnia de Limoyu ficou cinza, o tornando o segundo tenente de 3 estrelas. Então ele se pergunta quando os demônios Limoyu já havia matado para estar nessa patente. Xuxeng rapidamente tenta esconder sua insígnia, mas o figurante tenta olhar, e ele comenta que Xuxeng era apenas um soldado de 1 estrela. Então sorrindo ele comenta que estava se perguntando quão bom Xuxeng era, mas ele diz que Xuxeng era apenas um soldado de 1 estrela. Então irritado, Xuxeng manda ele calar a boca, mas em seguida o figurante fala que é Xuxeng que tem que calar a boca, pois ele era um soldado de 3 estrelas e que ele tem 2 estrelas a mais do que ele. Mas Xuxeng comenta que ele era um mago da luz sagrada e ele consegue eliminar demônios com facilidade. Ele pode passar da patente dele em apenas alguns dias se ele quiser, pois bastava ele ir para o campo de batalha de Yuan. Mas sorrindo, o figurante fala que alcançar a patente dele é fácil, então ele diz para Xuxeng tentar alcançar a patente de Limoyu, mas em seguida ele fala para Xuxeng esquecer, pois alcançar a patente de Limoyu deve ser praticamente impossível para ele. Então furioso, Xuxeng manda aquele figurante sentar em uma mandioca. Após o guardião do posto avançado eliminar o último demônio, os figurantes comentam que parece que não sobraram o demônio para eles eliminarem, pois os 7.000 monstros do abismo foram todos eliminados por Limoyu, os fazendo comentar como é que eles competem com um cara desse. Em seguida, Limoyu ordena para o chefe do posto avançado retornar, e em seguida todos eles são teleportados de volta para a cidade, os fazendo comentar que toda a cidade foi restaurada pelo poder da torre de Shenjia, mas parece que havia vários corpos presos no céu, e Limoyu comenta que aquele corpo era um dos membros do culto da adoração do capiroso. Então momentos depois, Deus Bai aparece informando que ele é o Deus Bai Yuan, e animados os figurantes comentam que como Deus Bai estava com eles, o culto do capirosco não fará nada contra eles, e Deus Bai fala para eles que eles tinham se prevenido para o ataque surpresa do culto da adoração do capirosco, e que ele estava muito contente que nenhum estudante recuou da batalha, e que esse era o espírito de um profissional, e que eles também foram bem sucedidos na utilização do ataque do culto, como uma batalha prática para a competição individual, e que hoje os demônios foram eliminados e o traidor foi executado. Então ele diz que agora ele irá anunciar o campeão da competição individual, e em seguida 3 itens vêm em direção a Limoyu, e Deus Bai informa que o grupo do nível 20 a 29 o vencedor foi Limoyu, fazendo com que ele receba o saco de Deus Bai, e uma poção e um pergaminho. Mas antes de todos irem embora, Deus Bai fala que eles irão realizar um desafio amanhã, e que aqueles que desejarem desafiar suas habilidades devem participar do desafio. Então ele diz que essa recompensa será bem generosa, deixando o Limoyu curioso para saber o que seria. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal, e que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nosso conteúdo. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, e até a próxima aventura.